Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Felipe Rocha e esse canal é feito para quem quer entender o carro de forma simples, sem complicação e com conteúdo que realmente ajuda no dia a dia. Aqui você vai ver desde os cuidados básicos até dicas que podem evitar prejuízos e dores de cabeça no futuro. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e assista até o final, porque informação boa não pode passar Em batida. 2009, a Aliança de Motores Gema, sobre a qual falamos em detalhes na parte 1, se desfez na primeira parte. A Chrysler foi comprada pela Fiat e não podia mais receber suporte tecnológico da Hyundai e Kia. A Mitsubishi ainda não havia sido adquirida pela Renault-Nissan, mas simplesmente não tinha os fundos para participar da aliança, e seus volumes de produção haviam caído abaixo do nível obrigatório. As fábricas foram divididas e, depois disso, os desenvolvimentos foram tratados separadamente. A Hyundai iniciou a modernização dos motores por conta própria, sem olhar para seus parceiros. A série de motores Theta segunda realizou todo o potencial do projeto original ao incorporar versões com superalimentação e injeção direta. Em vez dos dois motores da primeira série, agora são 7. As variantes atmosféricas com injeção convencional são o 2.0 G4KD e o 2.4 G4Ki, que se tornaram os principais para a Rússia. As atmosféricas diretas, G4kg e G4KJ, e as variantes com turbina e TND de diferentes graus de reforço, G4KF, G4KH e G4KL. Todos eles receberam um grupo de pistões atualizado, um novo sistema de controle, além de muitas modernizações menores. Nesta lista, estamos interessados apenas nos dois primeiros motores, os outros são raros aqui. Versão 2.0, os arranhões não desapareceram produzidos desde o final de 2008, os motores 2.0 G4KD inicialmente agradaram muito aos proprietários, eram mais econômicos e silenciosos do que os motores Theta da série anterior, G4K e G4KC. O design do G4KD de 2 litros, em comparação com os G4Ks posteriores, foi minimamente alterado. Há o mesmo bloco e a mesma bomba de óleo, que foram colocados no Theta a partir do final de 2007. Os pistões e seus anéis correspondem ao código. A propósito, eles têm 1,2 a 2,0 mm de espessura, o que não é ruim para os padrões modernos. Por exemplo, a série problemática do Volkswagen 2.0 TSI a 888 tem exatamente 1 mm, e os sem problemas têm 1,2 a 1,5 e 2 mm para o lubrificador, mas são motores sobrealimentados. A temperatura de operação aumentou ligeiramente devido a alterações na seção transversal dos canais da carcaça do termostato e no limiar de ativação dos ventiladores, mas o grande círculo de resfriamento com radiador é ativado nos mesmos 82 graus, novamente. Um nível muito suave para os motores modernos, muitos dos quais aquecem até 105 a 115 graus antes de abrir o termostato. Os problemas eram os mesmos, como era de se esperar. Eles não ocorreram com a pressão, exceto com óleo líquido 0W20 e quilometragem acima de 150 mil km. No entanto, em nosso país, esses motores geralmente são operados com 5W30 e 5W40, de modo que esse problema passa ao largo deles. Mas a marcação de cilindros se tornou um verdadeiro flagelo. O som forte do trabalho dos motores dessa série inicialmente mascara a batida dos pistões a frio, mas com o tempo a batida se torna mais óbvia e não desaparece com o aquecimento. Normalmente, é nesse ponto que o desgaste pode ser diagnosticado com precisão, embora os danos à superfície ocorram, na verdade, muito antes. Muitas vezes, na endoscopia de unidades com quilometragem de até 30 mil, os traços de arranhões já são claramente visíveis. Enquanto o proprietário não ouvir a batida, é claro que ele não terá pressa em consertar o motor. Além disso, a endoscopia mostra que quase todos os motores da série têm marcas de desgaste na parte central e inferior do cilindro, não apenas na zona do ponto morto superior, onde esse contato é típico de motores com pistões em forma de T. Em geral, com o tempo, essas marcas evoluem lenta mas seguramente para um arranhão completo, com o material da saia do pistão transferido para o cilindro, com arranhões na camisa de ferro fundido e danos aos anéis. As marcas mais graves ocorrem nas paredes do segundo e do terceiro cilindros, que são os primeiros a começar a consumir óleo, mas o primeiro e o quarto cilindros também não são poupados do problema. Além da marcação, há casos raros de queima do pistão, problemas com a pressão do óleo, além de rolhas e válvulas rachadas. No entanto, esses problemas estão mais relacionados à idade e acompanham as doenças de escoriação, ocorrem em quilometragens acima de 200 mil ou estão frequentemente relacionados ao consumo de óleo por meio de grupos de pistões mortos. Qual é a causa da pontuação?
Além da substituição da bomba de óleo em 2007, o projeto do motor 2.0 G4K recebeu várias outras alterações relacionadas com o objetivo de baratear e, aparentemente, elas fizeram uma brincadeira cruel com a confiabilidade. O virabrequim perdeu os contrapesos nas duas faces centrais e as bielas perderam os orifícios pelos quais os pistões eram resfriados. Dessa forma, os engenheiros reduziram as perdas por respingos de óleo e o resfriamento do pistão. O desempenho da bomba também foi reduzido. Os próprios pistões também foram alterados, mas seus principais parâmetros e folgas permaneceram os mesmos. Além disso, as versões do motor para carros de passeio e crossovers sem a opção de reboque de trailer perderam o trocador de calor água-óleo. O óleo nelas começou a ser resfriado da maneira antiga, pelo fluxo de ar corrente diretamente no cárter. Ao mesmo tempo, os resultados da endoscopia mostram paredes de cilindro absolutamente limpas com quilometragem superior a 100 mil, em motores adaptados ou reparados. Confirma indiretamente a versão sobre a falta de lubrificação no cilindro o fato de que as marcas aparecem nos motores depois que eles foram privados de um orifício adicional na parte inferior da cabeça da biela, que funcionava como uma espécie de bico e borrifava óleo no pistão, e depois da remoção dos contrapesos do virabrequim, o que melhorou a borrifação de óleo apenas nas paredes do cilindro. A remoção do trocador de calor, que cria condições mais favoráveis para o funcionamento do óleo, também pode ter um efeito. Os motores Teta primeira viveram até mais de 350 mil quilômetros, a menos que tenham tido um problema com a queda da pressão do óleo. Então, o problema é apenas a falta de injetores de óleo? Provavelmente não. Eles não estavam presentes nos motores antes de 2007, embora seja óbvio que o óleo era pulverizado do virabrequim e das bielas pré-reforma muito melhor, e em um volume maior, porque a bomba de óleo de 2 estágios tem uma capacidade maior, e o canal de óleo, no qual eles estão instalados, aqui não está localizado da melhor maneira. O bocal derramará óleo principalmente no lado sem carga do cilindro, resfriando principalmente o pistão. Aparentemente, a Hyundai não adivinhou o espaço entre os pistões e os cilindros, aqui ele é excepcionalmente pequeno para o projeto, com revestimento de ferro fundido, 0,02 mm. É curioso que a Mitsubishi, com os mesmos blocos, não tenha problemas de massa, e lá a folga de fábrica é um pouco maior, 0,03 mm. E essa é uma folga típica para pistões leves feitos de ligas aveltética e revestimento de ferro fundido de parede fina. A prática mostra que os motores após a revisão, mesmo com o grupo de pistões originais, sem modificações, mas com camisa não original, com uma folga ligeiramente maior, não apresentam traços de marcas após uma quilometragem significativa. Também não há problemas com pistões não originais, e a folga recomendada pela maioria dos fabricantes de pistões é de apenas 0,03 mm. Acontece que os pistões originais simplesmente não conseguem trabalhar com a folga térmica selecionada em nossas condições, quando o delta de temperatura entre o pistão e o cilindro flutua em uma faixa maior do que em países mais quentes. Então, por que a instalação de injetores de óleo tem efeito? O aumento do volume de óleo que flui para o pistão e o cilindro reduz a temperatura do pistão e evita que a folga entre a saia e o cilindro diminua, e o óleo na zona de contato aumenta. O efeito é especialmente pronunciado no modo de aquecimento, quando a camisa ainda não está aquecida, mas o pistão já está próximo da temperatura de operação. Se você derramar óleo muito frio sobre ele, sua temperatura e dimensões será bastante reduzida, igualando as folgas térmicas. E mesmo com uma folga de 2 centésimos, o motor funciona sem problemas. Há outro pensamento: o óleo 0W30 ou mesmo 5W40 recomendado pelos coreanos é muito viscoso e não entra no espaço entre o pistão e o cilindro. Há até um movimento de proprietários de Hyundai pelo óleo 0W20 no G4KD. Mas, obviamente, a viscosidade na temperatura operacional não tem nada a ver com a lubrificação a frio, já escrevemos sobre isso antes em detalhes e, a frio, a viscosidade não só é ordens de magnitude maior do que na temperatura operacional, mas também depende muito da temperatura real do motor. A outra versão popular, o 2.0 G4KD supostamente enche muito o combustível durante o aquecimento, o que remove a película de óleo, causando falta de óleo e, consequentemente, arranhões. Essa ideia não é infundada, pois em países quentes esses motores não têm problemas com arranhões. Muito provavelmente, esse é um fator de risco adicional, além da folga térmica insuficiente e do fluxo de óleo reduzido para os pistões e cilindros. Os catalisadores e a alta temperatura dos gases de escape EGT também são
são citados como causas de desgaste. Esses são possíveis fatores contribuintes, mas sua real contribuição para os problemas requer mais pesquisas. Um bloco de cilindros comparativamente fraco também é frequentemente citado como causa de arranhões, mas não há uma ligação direta. Ainda assim, o projeto de convés aberto funciona mesmo em motores sobrealimentados dessa série sem mudanças significativas. E na Mitsubishi, com exatamente o mesmo projeto de bloco, não há tais arranhões em massa. O que fazer? Os motores 2.0 G4KD da série Theta segunda foram colocados nos carros da Hyundai até recentemente. Por exemplo, foi o G4KD que esteve no Hyundai Tucson até a atualização de 2019 e no Sonata LF até 2017, e eles foram substituídos pelos motores 2.0 da série Nu, que tem exatamente o mesmo problema. Portanto, não pule o parágrafo de conselho se você tiver um modelo muito recente. Então, aqui está o que você deve fazer se tiver um carro com um 2.0 G4KD. 1. Vale a pena minimizar os intervalos de troca de óleo. 15.000 km entre uma troca e outra no ciclo urbano está fora de questão. 10.000 é o máximo, a menos que você use uma série especial de óleos com um rico conjunto de aditivos antigripantes. Bem, ou se você dirige principalmente em autoestradas e a velocidade média é superior a 50 km por hora. 2. Use óleos com viscosidade mínima de inverno, mas não muito líquidos em clima quente, por exemplo, 0W30 e 0W40. E o melhor de tudo, com um bom conjunto de aditivos antiaderentes. É melhor até mesmo o cinza estritamente completo, especialmente se não houver catalisador. E cuidado com as falsificações. A presença de alguma conexão entre a viscosidade a frio e os problemas nesses motores permanece em questão, mas, teoricamente, ela reduz a influência de alguns fatores e custa pouco. 3. O aquecimento dos carros em temperaturas negativas deve ser longo o suficiente, a partir de vários minutos, e com uma direção muito cuidadosa até o aquecimento completo. Não se deve dar uma carga séria até o aquecimento completo, mesmo que você realmente queira. É recomendável instalar um trocador de calor adicional nos motores para aquecer o óleo junto com o anticongelante e resfriá-lo no verão. Isso aumentará a densidade da névoa de óleo na fase de aquecimento e reduzirá as chances de superaquecimento do óleo em longos congestionamentos. E, se possível, você também pode instalar um aquecedor autônomo ou elétrico. Por outro lado, os sistemas de partida automática não são recomendados, pois exigem ativação muito frequente. De qualquer forma, em carros com partida automática em regiões frias, os problemas se manifestam primeiro, e o conversor catalítico morre muito cedo com esses sistemas. 4. No verão, é necessário manter os radiadores e o cárter do motor limpos e a temperatura real do motor. A seta do medidor de temperatura está inclinada, não sinalizando um leve superaquecimento. Mas, mesmo com uma pequena contaminação dos radiadores no modo urbano, os motores aquecem até 110 graus e mais com o ar-condicionado ligado, apesar de o termostato abrir a 82 graus. E não se esqueça de trocar o anticongelante. Quanto mais fresco ele for, melhor será a transferência de calor das paredes do bloco. E a proteção do cárter, se não tiver orifícios para resfriamento do cárter, no verão é melhor removê-la. 5. Como o problema com a pontuação, muito provavelmente, já está presente, mas ainda não se manifestou por batidas, não tenha preguiça de fazer uma endoscopia dos cilindros, especialmente do segundo e do terceiro. Isso permitirá que você planeje e minimize o custo dos reparos. E, ao mesmo tempo, apenas os estenda a tempo devido à compra antecipada de peças de reposição com os melhores preços, a escolha ideal do serviço e ao método de reparo. Acredite em mim, esse é um fator importante. Os preços dos reparos de emergência podem ser 2 vezes mais altos do que os dos reparos programados. Contra o pano de fundo do motor G4KD de 2 litros, seu irmão maior 2.4 G4 que parece menos problemático. De fato, as marcas nos cilindros são raras aqui, mas ainda há pequenas chances de arranhar as camisas do virabrequim devido à queda da pressão do óleo como resultado da cunha da válvula de alívio da bomba de óleo e seu desgaste. Mas as marcas no grupo de pistões com pressão de óleo normal não ocorrem, elas aparecem apenas como consequência de problemas com a queda da pressão de óleo antes de o motor bater. Como lidar com isso, você pode ler na primeira parte do material. O mais provável é que seja a bomba de óleo mais potente, que cria uma névoa de óleo mais espessa no cárter, desde que esteja em boas condições de funcionamento, e a presença de um trocador de calor água-óleo. Lembre-se de que, originalmente, os motores 2.0 Theta também deveriam ter essa bomba de óleo, e os trocadores de calor também foram colocados em vários carros.
mas eles foram removidos para fornecer uma bomba de óleo mais barata e mais confiável e reduzir o custo do motor. E um pouco sobre a série no 2.0. Os motores 2.0 nos carros depois de 2013 são de uma série diferente. Eles são fabricados em um bloco mais compacto e têm variantes com um volume de trabalho de 1,8 e 2,0 litros. Na maioria das vezes, encontramos o último. Estranhamente, a nova linha de motores herda toda a gama de problemas da série Theta. Eles apresentam desgaste do grupo de pistões e, ao mesmo tempo, com quilometragem acima de 120 mil quilômetros, é possível haver queda na pressão do óleo e desgaste das camisas do virabrequim. E a solução acabou sendo praticamente a mesma que para o Theta. Desde 2017, os motores da fábrica foram equipados com injetores de óleo e finalizaram a bomba de óleo. No resíduo seco até mesmo o sol tem suas manchas, e a bem-sucedida linha de motores da Hyundai tem seus problemas. Esse não é um motivo para se recusar a comprar, mas essas peculiaridades devem ser lembradas ao escolher um carro. Afinal, não é possível ler sobre as altas chances de arranhões ou perda de pressão do óleo no catálogo da empresa. À primeira vista, essas são as unidades mais simples, mais modernas e, portanto, mais confiáveis. Infelizmente, os compradores que fogem dos problemas dos motores diretos e sobrealimentados para soluções simples nem sempre obtêm uma garantia de operação sem problemas. Em conclusão, ao investigar o desgaste nos motores Hyundai Theta segunda 2.0, é essencial distinguir entre folga ruim e lubrificação inadequada. Ambas as questões podem levar a sérios problemas de desempenho e durabilidade do motor. A análise cuidadosa dos componentes e a manutenção regular são fundamentais para garantir que esses motores operem de maneira eficiente. Ao entender as causas do desgaste, podemos tomar medidas preventivas e prolongar a vida útil do motor, assegurando assim uma experiência de condução mais segura e confiável. Acompanhe nosso canal para mais informações e dicas sobre manutenção automotiva.